Hoje eu tive contato com o texto do Reinaldo Azevedo para o UOL, no blog que ele tem no UOL. Esse foi um texto que ele escreveu na sexta-feira, mas eu só estou lendo esse texto hoje no domingo. E é um texto muito interessante e a partir desse texto, deixa eu só dar uma ajeitadinha na câmera aqui. E a partir desse texto eu comecei a ter uma certa reflexão, talvez até uma epifania, uma inspiração, para refletir um pouco sobre o slogan de Bolsonaro. E tentar fugir um pouco dessas análises feitas por Hélio Gaspari e outros jornalistas comentaristas tradicionais. Eu até fiz um texto falando sobre isso lá no meu blog, A Pobreza das Nações. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário para que você possa entrar e ler esse texto, refletir, porque é interessante que você veja o vídeo, leia o texto, para também refletir junto comigo, porque as suas explicações, os seus comentários, eles são importantes. Eu só consegui ter essa reflexão com base nos comentários, com base nos vídeos, com base na leitura, porque o conhecimento é algo que ele vai sendo construído. O conhecimento ele não está pronto. Nós vamos construindo e vamos aperfeiçoando cada dia mais o nosso conhecimento a respeito de qualquer coisa. E também a respeito de Bolsonaro, porque a história de Bolsonaro ela está sendo construída. Agora está ficando muito mais claro para nós a forma de Bolsonaro pensar, a forma de Bolsonaro agir, as intenções de Bolsonaro. Antes nós já conhecíamos Bolsonaro como sendo um deputado do baixo clero. Agora, como presidente, nós estamos tendo, por conta da exposição maior que ele está tendo, todo dia ele aparece na internet, na televisão, nos programas, agora nós estamos começando a ter uma interpretação melhor sobre Bolsonaro. Mas antes de continuar e falar sobre a minha reflexão que eu fiz a respeito do slogan de Bolsonaro, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações aqui do canal do Professor Leonardo e compartilhe esse vídeo para que a gente possa fortalecer a nossa corrente aqui do canal do Professor Leonardo e principalmente para que mais pessoas possam vir aqui e comentar. Nós temos que fazer essa nossa comunidade crescer, porque essa comunidade nossa aqui no YouTube, ela está crescendo, os comentários de vocês estão sendo muito pertinentes, eles são muito bons e isso nos ajuda sempre a fazer reflexões cada vez melhores. Mas falando sobre os episódios recentes, é porque o texto do Reinaldo Azevedo me inspirou. Porque eu estava vendo o texto dele e ele comenta sobre o que aconteceu no INPE. Né? O Bolsonaro questionou os dados do desmatamento do INPE, foi um enorme constrangimento para o presidente do INPE e ele acabou saindo do cargo de presidente. Outro episódio aconteceu recentemente quando o Estadão revelou, nós até aqui fizemos um vídeo no canal do Professor Leonardo, revelou que a Caixa Econômica Federal ela teve um repasse muito pequeno e fez empréstimos muito pequenos para a região Nordeste, em torno ali de 89 milhões em um budget, né, em um orçamento de mais de 2 bilhões. Então é um orçamento praticamente irrisório. E segundo a reportagem do Estadão, pessoas próximas ali ao presidente da Caixa disseram que essa havia sido uma ordem expressa do presidente da Caixa. E isso eram dados oficiais. Teve uma saída ali, o Bolsonaro saindo do Palácio do Alvorada, ele foi contestado por jornalistas, ele pegou o telefone, ligou para o presidente da Caixa, colocou no Viva Voz e perguntou se havia uma represália ao Nordeste, que o presidente da Caixa negou prontamente, falou, deu umas desculpas ali, que o Reinaldo Azevedo transcreveu na íntegra e uma desculpa completamente esfarrapada que não faz sentido algum, mas ele acaba contestando o dado oficial que está aparecendo na própria Caixa Econômica Federal. E o Bolsonaro, ele costuma fazer isso. Ele vai e questiona dados oficiais, questiona matérias que o próprio governo reproduz. Isso começou a perceber que Bolsonaro ele se acha acima do próprio governo. Bolsonaro está acima do governo, está acima do país. E eu comecei a pensar naquele slogan, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que foi o slogan da campanha do Bolsonaro. Eu nunca pensei muito bem, refleti muito a respeito desse slogan, porque, na minha opinião, sempre foi algo eleitoreiro, principalmente para uma comunidade evangélica, um aceno para a comunidade evangélica. Uma comunidade evangélica que eu também estou fazendo uma reflexão a respeito disso, pensando nos motivos que fazem os evangélicos serem apoiadores, os evangélicos, mas também numa comunidade cristã, ser apoiador de Bolsonaro, apoiarem tanto assim Bolsonaro, uma pessoa que não segue, que nitidamente nas suas falas, no seu modo de agir, não segue tanto assim os preceitos religiosos de um cristão. Mas eu começo a perceber, talvez a pensar aqui, e precisaria refletir, né? Gostaria da ajuda de vocês também por isso, que talvez os evangélicos, por conta das repreensões, das pressões que são autoimpostas por eles, por conta das restrições religiosas, eles tenham encontrado em Bolsonaro e na política uma válvula de escape para as suas próprias angústias, para a sua própria energia que ela acaba sendo suprimida, acaba sendo
restringida por eles mesmos. Então, por conta de todas as restrições, talvez eles tenham observado, tenham encontrado em Bolsonaro, tenham encontrado na política, principalmente na forma exclusiva de Bolsonaro, o modo de extravasar todos aqueles sentimentos e todas aquelas vontades que acabam sendo reprimidas, acabam sendo autossuprimidas. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo, essa é uma reflexão que eu estou ainda elaborando. Mas voltando ao slogan de Bolsonaro, agora eu começo a tentar analisar com uma outra interpretação, tentar analisar esse slogan de Bolsonaro nas entrelinhas do que ele está querendo dizer, porque esse slogan quer dizer, no meu ponto de vista, muito mais do que ele está aparentando. E na minha interpretação, quando Bolsonaro fala de Brasil, ele está se referindo ao povo, e quando ele fala de Deus, ele está se referindo a si próprio. E isso ficou cada vez mais claro para mim com as ações de Bolsonaro. E por que ele quer fazer isso? Bolsonaro já mais de uma vez disse que todo o poder emana do povo. Se todo o poder emana do povo, quem tem o poder é o próprio povo. E se o poder emana do povo, as instituições, elas só têm poder por conta do povo. Sem o povo, elas não têm absolutamente nada. E quando eu falo as instituições, eu falo as instituições, os ministérios, todas. Os ministérios, o próprio Estado, a Constituição e a nossa própria nação. A nossa nação, ela não tem poder sem o povo. Se é o povo que é poderoso, logo ele está acima de todas as instituições. Então o povo, nesse slogan de Bolsonaro, ele é maior do que as instituições. Ele está acima de todas as instituições. E quem está acima do povo? Deus, no caso, Bolsonaro. Ele se coloca como Deus. E por quê? Porque ao estar acima, ele se coloca como sendo a única referência possível para as pessoas. E quando ele está acima do povo, acima das instituições, ele acaba se blindando. Porque para as pessoas, quando nós queremos, isso ocorre com todos nós, quando nós queremos um exemplo a ser seguido, geralmente nós olhamos para cima. Nós olhamos para cima, para Deus, buscando um exemplo a ser seguido, um exemplo da perfeição que é quase intangível. Mas nós tentamos seguir os caminhos daquela entidade, enfim, daquela pessoa que para nós é intangível, para nós nos aproximarmos da perfeição. Então, o que está mais elevado do que nós é perfeito, é sublime, é santificado, é o exemplo. E o que está abaixo de nós é mundano, é descartável. E como o povo está acima das instituições, as instituições elas são descartáveis, elas são mundanas, elas são corruptas. E Bolsonaro, como ele está acima das instituições e também do povo, ele é o exemplo a ser seguido. Ele é o caminho a ser seguido. Então, Bolsonaro, como eu falei, ele se blinda. Porque como ele está santificado na visão dessas pessoas, na percepção dessas pessoas, tudo que ocorre com as instituições, das instituições mundanas, não afeta Bolsonaro. Então essa reportagem que falou que Bolsonaro empregou várias famílias ao longo dos seus 30 anos de governo é algo mundano, não atinge o santificado. Quando há uma crítica ao nepotismo de Bolsonaro, é algo mundano. Bolsonaro está acima de tudo isso. E ele se coloca como sendo quase um rei absolutista, achando que ele que ele está acima de tudo e acima das instituições. Porque quando ele indica o filho dele para ser embaixador nos Estados Unidos, ele passa por cima de todo o rito, podemos dizer, não é um rito formal, mas é um rito informal, tradicional do Itamaraty para a escolha de um embaixador. Então ele passa por cima disso, ele passa por cima do próprio governo, quando ele desmente, quando ele acaba contestando dados oficiais que o próprio governo emite. E ele passa por cima do próprio povo, do próprio eleitorado, quando ele diz, olha, se você votou em mim, está chateado, paciência, ou seja, ele não liga para o eleitor dele. Pelo menos para uma parcela do eleitor. Então ele se coloca acima de tudo. Ele se coloca como Deus acima de tudo, porque ele quer ser o exemplo a ser seguido. E ele segue essa estratégia, porque quando ele ataca uma instituição, quando ele ataca o INPE, quando ele ataca os mais médicos, quando ele ataca o STF, quando ele ataca o próprio Congresso, e veja que nós vamos ter muito em breve mais uma manifestação contra o STF, porque as pessoas elas se acham acima do STF. O STF está abaixo delas e Bolsonaro está acima delas. O que ele faz? Ele joga as pessoas contra as instituições para reforçar esse ar de santidade e principalmente para reforçar que as instituições estão abaixo do povo. Então o que ele faz? É a destruição que eu estou dizendo para vocês. Bolsonaro, ele quer destruir o povo, ele quer destruir as instituições, a credibilidade, ele quer destruir
moral das instituições, para mostrar que as instituições nacionais, a própria Constituição, o STF, o Legislativo, a nossa nação, ela é corrupta, ela não possui credibilidade porque ela é mundana. E quem está acima, quem é a única pessoa que pode guiar o Brasil para a prosperidade, ele, Bolsonaro, porque ele se coloca como em um estado de graça, em um estado santificado. E isso ele tenta reforçar essa posição do seu eleitorado. Por quê? Porque ele não tem um projeto de governo, mas ele tem um projeto de poder. Ele quer ser o candidato em 2022 e ele quer vencer, ele quer a reeleição em 2022. Esse é o projeto de Bolsonaro, por isso que ele quer destruir tudo. Eu espero que dessa vez vocês possam ter entendido quando eu falo da destruição de Bolsonaro, porque ele quer se colocar acima das instituições, ele quer ser colocado acima da imoralidade, acima desse ambiente mundano, ele quer se colocar como sendo uma figura santificada, e assim ele conseguirá se perpetuar no poder, vencendo as eleições de 2022. E a estratégia de Bolsonaro, ela está muito clara. Ele vai manter esse apoio de 30%, que é o que ele tem hoje, que indicam as últimas pesquisas, sistematicamente mostra que Bolsonaro tem ali 30% de aprovação por parte da população brasileira, o que é suficiente para ele chegar no segundo turno e chegar com chances de vencer. Então essa é a estratégia de Bolsonaro, ter a manutenção desses 30% e continuar desacreditando as instituições para que o povo se sinta superior a elas. Por isso que toda vez ele fala, o poder vem do povo, o poder emana do povo, o povo está acima de tudo. Mas acima do povo está ele, Bolsonaro. Essa é a estratégia, deixa aqui as suas reflexões, tem o meu link para o texto que eu fiz no blog A Pobreza das Nações, compartilhe esse vídeo do canal do Professor Leonardo, vamos fortalecer essa nossa corrente e a gente se vê em um próximo vídeo. E me siga no Twitter, @profleoficial.